Muita gente chega para mim nessa época do ano falando, Van, eu sei que muita coisa mudou, mas para mim, eu ainda continuo cansada. Começou o ano, eu tô cansada, sem motivação nenhuma para nada e eu preciso de motivação. E aí, quando eu ouço isso e vou fazer uma sessão de leitura de mãos, eu não busco pelo cansaço da pessoa ou mesmo por preguiça. Eu dou uma olhada em quanto que ela vem sustentando. Isso mesmo, sustentando. Porque muitas das vezes a pessoa está cansada por sustentar muito pelos outros, por aguentar muito pelos outros. Normalmente é aquela pessoa que faz tudo, que resolve tudo da família. E vocês percebem que é sempre concentrado em mulheres e é sempre concentrado em uma pessoa? Você está vivendo isso? Vem entender um pouquinho o que a sua mão pode dizer por isso. A gente tem uma ideia, muitas vezes, de que o cansaço leva a pessoa a ter um certo tipo de preguiça, a ir parando aos poucos. Normalmente é o corpo avisando, ou nesse caso a energia avisando que, ó, amiga, não dá mais, bora parar, né? Só que não. Muitas vezes, na maioria das mulheres que eu tenho encontrado isso, elas continuam fazendo, elas continuam vivendo o que a gente chama de viver no automático, porque elas sobrepõem essa vontade que o corpo tá de descansar, né? E a mente também tá de descansar, e aí elas acabam continuando somente no automático. Por isso muita gente acha que tá bem, mas por dentro mesmo, ela sabe que tem algo pesado, tem algo travando ela. E aí aqui, essas correntes mostram não só o cansaço, mas outras questões, mostram o quanto a pessoa e a energia da pessoa tem aprendido a se moldar às situações que ela está. Isso aqui demonstra o quanto que a pessoa e a energia dela tem se adaptado às situações da vida, fechado os olhos para o cansaço e só seguido a vida, sabe? Sem pensar muito, sem olhar para ela. Né? Normalmente até a linha da vida pode ser mais fraca por conta disso. Pessoas que têm sempre apagado o fogo, apagado incêndios, apagado fogo, apagado incêndio dos outros e nunca olhado para ela, nunca olhado para a própria vida. Isso reflete nas mãos. Essa é uma das características que reflete nas mãos. E aí, além dessa característica, né, quando eu encontro isso, eu não falo só para a pessoa, ó, aqui você está cansado, né, que é muito óbvio. E nas minhas sessões eu gosto de ir para o fundo e explicar algo que a pessoa não saiba, né? Além de explicar que esse cansaço não é de agora, porque quem tá cansado, quem gosta de fazer um monte de coisa, nunca fala, ai, tô cansada agora. Não. Isso aí é coisa de gente preguiçosa. Normalmente, são pessoas que já vêm tendo isso há muito tempo. E mais uma característica disso que eu procuro também nas outras linhas é saber de onde é esse cansaço. Se é de relacionamentos, se pode ser no trabalho, se é um desgaste por conta do dinheiro, quem nunca, por conta de ir atrás do dinheiro, sabe? E aí eu explico que esse cansaço não vem de agora, que tem coisas que provavelmente não foram encerradas energeticamente, pode ter coisas também que ela não se posicionou. E se posicionar, gente, muda tudo. Muitas vezes o que você está precisando é fazer uma escolha, é tomar uma decisão, é dizer um não. Ai, mas é o que minha psicóloga fala. Pois é, querida. Venho eu, vem sempre a psicóloga e a taróloga falar as mesmas coisas, porque é importante. Esse não que você fala, o conselho que você não segue da sua psicóloga, tá aí na palma da sua mão. Tá aqui, ó, na palma da sua mão, gritando. A sua energia grita e pede por um posicionamento seu. Muitas vezes a gente se esquece, ou muitas vezes é difícil tornar esse posicionamento real. E é difícil também você fazer essa função, né? Porque você sempre vai pensar, ah, não, uma hora alguém faz por... uma hora eu não vou desistir, ninguém vai fazer nada. Será mesmo? Será mesmo que ninguém vai fazer nada? A gente tem que ser um pouco mais rígido. Ai, olha que unha linda, ó. A gente tem que ser um pouco mais rígido com as nossas convicções, com o que a gente
quer pra gente. E o seu 2026 vai ser igual ao seu 2025 se você não tomar decisões. Ai, mas todo mundo fala isso, eu não sei por onde começar. Primeiramente, começa dizendo não, né? É importante você encerrar coisas que você não aguenta mais, coisas que você não tolera mais, coisas que não dá mais para ser. Porque senão você vai seguir uma vida travando uma luta interna, segurando os pratinhos de todo mundo, apagando todo tipo de incêndio e nunca permitindo que as pessoas façam por elas mesmas. E aqui um adendo, tá, gente? É claro que crianças, é claro que pessoas com outros tipos de dificuldades, claro que podem ter ajuda sim, podem ter sua ajuda, mas será que você não está indo além? Uma outra coisa que eu falo para as pessoas quando eu vejo essa dificuldade em deixar os outros fazer por si, é que você não está permitindo a pessoa crescer. Um bebê, quando está aprendendo a andar, você deixa ele andar, você deixa ele cair porque é necessário. E aqui é todo mundo adulto, né? Bora lá, todo mundo mais 18, todo mundo adulto, para entender que eu não estou falando de situações extremamente críticas. Ah, uma pessoa está internada com risco de arrasta. Ah, eu vou deixar o meu conhecimento que eu tenho sobre a área de medicina, enfermagem ou farmacêutico, deixar para lá e não ir ajudar a pessoa? Não, não é isso, né? E nunca é nessas situações grandes, é sempre em situações pequenas do dia a dia, né? Então, às vezes, você deixar a pessoa passar, resolver um problema sozinho, por exemplo, eu vou falar de coisa besta, o pneu furou, teve que chamar guincho. E aí a primeira pessoa que chama é você, porque é você que lida com essas coisas. Por que você não deixa a pessoa ligar por guincho, chamar o guincho, resolver o valor? Eu não sei se é um preço fixo de pátio, provavelmente sim, né? Vai ficar lá no pátio, aí depois, ou vai direto para ficar no pátio não, olha, eu toda louca. Vai para levar para uma borracharia, achar o endereço da borracharia. Isso dá praticidade também para as pessoas, dá funcionalidade para as pessoas. E o que eu estou falando, para mim parece muito óbvio, né? Porque eu sou uma pessoa que eu vou e eu resolvo por mim, né? E eu, graças a Deus, né, tenho pai e mãe muito dependentes, muito independentes, né, de mim. E eles criaram uma filha independente também, que resolve tudo. Eu só fico sabendo depois, tanto que minha mãe às vezes vai parar no hospital por alguma coisa, eu só sei meses depois. Ela, ai, caí no trabalho, ai, caí da escada, mas tá tudo bem. Ai, senti isso e aquilo, fui no hospital. Eu nem fico sabendo, né? E eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas. Então, por isso que eu venho aqui te falar para aprender a se posicionar, né? E aí, às vezes, a gente acha que você está desmotivada, que você precisa de uma grande salvadora, de um grande guru, e não é isso. Às vezes você só está com excesso de energia de outras pessoas. Às vezes você só está recebendo pepino. E aí quando eu olho para a mão da pessoa, para a mão dessa pessoa, eu vejo que o que falta não é motivação, não é falta de vontade, é uma saturada, né? Tá saturada emocionalmente porque precisa seguir outros rumos. E aí quando você entende isso, entendendo isso mentalmente, a vida já muda. Porque daí eu consigo te direcionar para outros tratamentos se necessário. Mas entendendo isso, você já dá um salto de vida, né? Às vezes o que você precisa é colocar a sua energia mais para você. E se você quer saber como, é só agendar uma sessão de leitura de mãos comigo. Todos os links aqui embaixo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que gostem. Envia para as amigas que estão precisando ouvir isso. Envia para as pessoas que também estão te sobrecarregando. Quem sabe esse vídeo não é não é um alerta. Quem sabe ela marca uma sessão comigo também. Deixa o like, compartilha e navegue mais por esse canal. Não deixa de se inscrever aqui embaixo.